Voltamos com o programa Pauta Especial e vamos conversar agora com a Superintendente de Identidade e Diversidade Cultural da Secult sobre as atividades que vão rolar nesse mês, celebrando as manifestações populares do folclore alagoano. Bom, chegamos ao mês do folclore, né? Aliás, é dia 22. 22 de agosto, que é 22, o dia. É o dia. Dia do folclore. E uma data importante, principalmente para Alagoas, pela diversidade que possui, né? Exatamente. Alagoas, Miguel, é um dos estados, poderia, sem medo de errar essa afirmação, que é o estado que possui a maior quantidade e diversidade de folguedos do Brasil. Tá certo? Isso é interessantíssimo, porque a gente tem um leque, na verdade, aí, de folguedos que vai desde dança, natalinos, religiosos, enfim. E tem alguns, inclusive no próprio estado, que são únicos. Você vai pensar, por exemplo, em Cururipe, em Poxim, o Mané do Rosário. Tá certo? É um folguedo único e a preocupação do estado, da Secretaria de Cultura do estado, é que isso não morra. Tá certo? Como você tem em Água Branca, a dança de São Gonçalo. E N outros aí. Então, essa riqueza... Nega da Costa, Nega da Costa, bem lembrado, em Quebrangulo também, né? Candimbas também. Você tem alguns folguedos, né, que são praticamente únicos, mas você tem outros que, apesar de não serem únicos, mas, por exemplo, o Guerreiro, tá? Que é a cara do estado de Alagoas, né? O pastoril, né? Reisado, cheganda, o fandango do Pontal da Barra, né? Ele é único também. Então, a preocupação do governo do estado, da Secretaria de Estado da Cultura, é na preservação e na valorização. E esse ano, a gente está entrando num outro viés, né? Que é o mestre vai à escola. Tá? A gente já fez algumas coisas sempre, né, de promoção e de valorização dos folguedos, mas a ideia desse mundo globalizado, universal, né, dos smartphones, nos aplicativos e tudo mais, termina afastando um pouco o jovem e a criança da nossa cultura tradicional, dos nossos valores e das nossas raízes. Então, a ideia desse projeto é trabalhar o Mestre Vai à Escola, levando os mestres do patrimônio vivo do estado de Alagoas para as escolas públicas. Nós vamos fazer aqui no CEPA, no Benedito Bentes, nos grandes complexos educacionais da capital. Né? Vamos fazer em Cururipe, onde tem o Mané do Rosário, uma das coisas. Em Água Branca, por ser o único também, a dança, né, de São Gonçalo. E vamos fazer em Coqueiro Seco oficinas, contação de história com os mestres e com uma culminância que é a apresentação desse folguedo para os alunos, com distribuição, inclusive, de uma cartilha que a gente tem, uma cartilha que a gente editou, sobre os folguedos e as danças de Alagoas. Ou seja, na verdade, Miguel, trabalhar na base, entendeu? Trabalhar na base para que esses grupos, para que essa nossa manifestação cultural não seja suplantada pela modernidade, falamos assim. A modernidade, e eu diria que a televisão, e a gente faz televisão, é a grande responsável pela globalização de uma cultura, pela penetração de uma cultura em detrimento da outra, a deterioração de uma cultura num determinado lugar, pela valorização daquilo que não é cultura. A televisão, ela tem essa grande responsabilidade por ser um veículo de massa. Né? E apesar da lei favorecer a produção local, a cultura local, muito pouca gente faz. Mas eu concordo com você, mas eu acho que a gente tem que utilizar esses veículos de massa para que a gente possa atingir o maior número, tá certo? E de valorização da nossa cultura. E eu acho que a TV educativa cumpre muito bem esse seu papel com esses espaços que são abertos. Então, a ideia é que a gente leve a cultura para o aluno, para a criança, para o jovem. Porque você sabe a dificuldade, às vezes, que tem, por exemplo, esses folguedos que estão praticamente em extinção. Tá? Os mestres estão até dispostos a fazer, mas a garotada não tem interesse, até por desconhecer.
Eu acho que isso está muito atrelado à questão de você não conhecer as suas raízes, a sua importância e ver aquilo como coisa do passado. Ah, é cafonice, eu quero agora... É coisa de velho. Coisa de velho, né? Eu quero agora, na verdade, pegar os meus aplicativos, as minhas redes sociais, entendeu? E a gente não pode se acomodar com isso. E conhecendo mais a vida dos artistas e dos pseudos famosos, né? Sim. Do que no próprio umbigo, sua própria cidade. Não conhece nada da cidade. Exatamente. Praticamente isso. Mas isso é esforço de política pública, deve ser nesse sentido, para que a gente não fique chorando o leite derramado e às vezes até... em roda de conversa, seminários, sempre vira à tona esse assunto. Mas o que é que devemos fazer? O que é que devemos fazer? Sim. Na verdade, essa é uma orientação de política pública de cultura. Tá certo? A gente também vale ressaltar que a gente não trabalha exclusivamente sobre esse aspecto no mês do folclore. Anualmente você faz isso. Né? A gente tem um outro projeto dentro da Secretaria de Cultura que chama Laboratório Vivo, que são mestres do RPV, que a gente chama do Registro Patrimônio Vivo, que eles recebem mensalmente uma bolsa, uma lei estadual, tá? Que reconhece a sua dedicação, vocês são seres, na verdade, abnegados pela cultura, fazem com devoção aquilo que fazem. Transformam sua casa num ponto de cultura. Exatamente, Miguel. E aí o que é que acontece? A gente traz para o Senarte, o Centro de Belas Artes, que é um equipamento cultural da Secretaria, e a gente faz laboratórios de repasse, de salvaguarda, tá certo? Não só dos foguetes, por exemplo. A gente fez uma oficina de barro com o João das Alagoas, que é um mestre artesão conhecido nacionalmente. Recentemente, agora, a gente fez com a Vânia, a mestre Vânia, de artesanato criativo. Quando foi em abril, Dia do Índio, a gente fez uma oficina da cultura indígena, tá certo? Então, além de esse projeto específico que o mestre vai à escola, tem o Laboratório Vivo e tem, obviamente, né, todos os nossos eventos, a gente tem o prazer, na verdade, de inserir todos os nossos folguedos ao longo do ano. Porque são tantas ausências, né, principalmente em termos culturais, e a falta de público no teatro, a falta de produção audiovisual, a desvalorização da nossa cultura, do nosso folguedo, do nosso folclore. São tantos, vamos dizer assim, senões a serem trabalhados, né, e com a concorrência desleal, que é aquela coisa sistemática, né, televisiva, massiva, que é preciso ter consciência mesmo que nós estamos no caminho certo, mas não deu resultado, melhorou um pouco o público, mas os números não podem ser tão expressivos assim, né? Me parece que avaliar a qualidade que seria o montante principal, né? Porque você traz 300 pessoas. Sim. Ninguém saiu ali com o residual que ficou. Com o residual que ficou, né? Que foi que ficou? Nada, não ficou nada. E uma outra coisa, Miguel, pegando essa sua linha aí, né? Extrapolando até uma questão do mês do folclore, mas sim para a cultura como um todo, né? O Estado de Alagoas, esse ano, completa 200 anos de emancipação política, tá certo? E o governo do Estado, através da Secretaria de Cultura, tem feito, desde o Réveillon, né, de 2016 para 2017, né, janeiro, fevereiro, esses meses todos, e temos uma ampla programação até dezembro de 2017, ações de valorização, acima de tudo cultural, de reconhecimento dos nossos alagoanos ilustres, das nossas personalidades, que muitas das vezes elas ficam, na verdade, esquecidas, né? Não sei se é esquecida, pouco valorizada, pouco desconhecida, né? E pegando esse gancho seu, além de fazer essa ação ao longo desse ano todo mês, homenageando um alagoano, tá certo, ilustre, ou que nasceu, enfim, com uma agenda, tá, construída aí, é uma dificuldade, é a formação de plateia, isso que você colocou, né? São um esforço grande
grande de ações diversificadas e, acima de tudo, integrando os diversos segmentos da cultura. É de audiovisual, é cinema, é literatura, né, artes plásticas, é tudo isso. Então, é um desafio. Então, cabe também como uma política, né, cultural a ações permanentes que venham a valorizar e é um esforço forte para formar essas plateias. E me parece que perpassa também a noção de pertencimento, da alagoanidade do cidadão, né? Dele reconhecer que ele é daqui, a família é daqui, os nossos valores são tais e tais e tais e tais, porque isso não se aprende somente na escola. Não. Somente na política cultural, isso é uma identidade mesmo, né, de alagoanidade. E o foco de basicamente, esses eventos, essas ações que foram empreendidas, estão sendo empreendidas desde janeiro para cá, é um reforço à alagoanidade, um reconhecimento ao pertencimento. E a cultura é um grande aliado nisso, não é certo? A cultura que efetivamente, tá certo, é um dos pilares, junto com a educação, enfim, que vai dar repassar esse conhecimento e dar esse sentimento de alagoanidade. Essa identidade, né? Identidade, exatamente. Obrigado, Perolina. Ela é Obrigada. superintendente da Identidade e Diversidade Cultural. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada, Miguel. Pauta Especial fica por aqui. Voltamos amanhã às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.